A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui estamos com mais uma aula do nosso programa de mestrado e hoje dando início à disciplina de judaísmo, onde nós estaremos imergindo em mais um período de conhecimento da parte do Senhor Jesus, bem como estudando a nação eleita dentro deste programa de mestrado. Passarei agora ao nosso regente do nosso programa de mestrado, nosso diretor acadêmico, pastor e doutor José Mário. Mais uma vez, graças e paz a todos. Grato a Deus por essa oportunidade em que estamos iniciando esse estudo que nós teremos desta vez sobre o judaísmo. Nós estudamos a história de Israel e agora vamos falar um pouco sobre essa religião, que é a religião do judaísmo. Contar alguma dúvida que possa aparecer durante a fala, podem ficar à vontade para fazer ou alguma ponderação também dentro do assunto. Então vamos começar. O judaísmo. Temos aqui uma definição não só do judaísmo, mas daquilo que é religião. É importante nós também definirmos essa questão da religião, o que ela significa. Como aqui diz, independente de que pensamos da religião, ela é uma realidade estruturante das sociedades. E a compreensão da história da humanidade faz-se tendo em conta da dimensão religiosa. A religião responde aos anseios e às questões fundamentais do ser humano. Não só essas três, mas outras perguntas também dentro do existencialismo humano. São perguntas como: quem eu sou? De onde venho? E para onde vamos? Para onde eu vou? Então, são perguntas que sempre vai estar atrelado dentro do tema religião. E mesmo assim, tanto a ciência como a filosofia também vão fazer ponderações na tentativa de responder essas perguntas. Aqui nessa definição, religião é um conjunto de doutrinas, de rituais e práticas que pretendem estabelecer um contato entre a divindade e o ser humano. É um conjunto de práticas, de rituais, de costumes, de doutrinas, dogmas, tudo numa tentativa de unir, de restabelecer um contato entre o ser humano e uma divindade. Como bem sabemos, toda a composição histórica de uma sociedade, ela sempre vai estar atrelada a questões religiosas. É impossível desassociar a religião, o sentido religioso, a religiosidade das questões culturais. Porque sempre vai haver uma ligação entre si. A religião sempre participou, sim, das construções ideológicas e sociais que a civilização vem adquirindo durante séculos. Com Israel também não foi diferente. É claro que o judaísmo em si, como sendo uma das 10 religiões maior número de adeptos do mundo, também existe um legado histórico, cultural dentro do judaísmo. Como aqui diz,
O judaísmo é uma das 3 religiões maiores, religiões monoteístas do planeta, junto do cristianismo e islamismo, além de ser também uma religião abraâmica, por conta de ter sua origem ali, no chamado de Abraão, cerca de 4.000 anos, na região do Mediterrâneo Oriental. O judaísmo é a religião que se consolidou entre o povo hebreu, como era conhecido na antiguidade. No mundo inteiro, temos aí mais de 15 milhões de fiéis do judaísmo. No Brasil, temos mais de 100 mil adeptos do judaísmo. Se não houvesse o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, aquela matança, com certeza o número passaria de 15 milhões. Mas, infelizmente, como nós vimos na aula anterior, houve toda essa questão. Essa religião possui textos sagrados como o Talmud e a Torá. E os 2 países que mais possuem hebreus, ou judeus, no planeta são Israel e os Estados Unidos. Entrando na história do judaísmo, nós vamos ter aqui a história dos hebreus, que é a maior fonte além da Bíblia, que vai falar sobre a história, a filosofia e a cultura judaica. Pegando, é claro, de Abraão, Isaac e Jacó, vem daí a formação de Israel como nação, José e os hebreus no Egito, passando ali cerca de 430 anos. Depois vindo Moisés, libertando o povo hebreu. Vindo a era mosaica, estabelecendo o pacto da lei, o pacto mosaico. Com a saída de Moisés e com a morte de Moisés, vem Josué e a conquista de Israel. O estabelecimento das 12 tribos, Davi e as conquistas de Jerusalém, juntamente com seu filho Salomão, edificando o templo, vindo também a destruição do templo, e depois a diáspora, ali no ano 70. Do ano 70 até 1948 foi a maior diáspora que Israel já teve, até chegar ao Estado judaico, estabelecendo ali como nação, mais uma vez. Dentre os textos sagrados, como toda religião tem seu texto sagrado, tem seu manual de ligação com o divino, o judaísmo também tem alguns textos. O mais sagrado é a Torá, que nós chamamos de Pentateuco, aqui no Ocidente. Em sentido estrito, designa apenas o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós chamamos de Pentateuco, mas na Bíblia judaica seria a Torá. Todo o Antigo Testamento, dentro desse conjunto de livros sagrados do judaísmo,
nós vamos ter o que se chama de Tanakh. Seria a Bíblia hebraica, com 24 livros no Antigo Testamento. A Torá, com a instrução da lei, os Nevim, os profetas, e os Ketuvim, os escritos. Aqui nós temos essa divisão para uma compreensão mais didática desses 3 livros que nós encontramos. A Torá, que é a lei, os Nevim, os profetas, tanto os anteriores como os posteriores. Nós chamamos de profetas maiores e menores. E os Ketuvim, que são os escritos. Quando a Tanakh diz que tem 24 livros, é porque na contagem, por exemplo, de Samuel, Reis e Crônicas, eles têm como um livro único. Aqui nós temos primeiro e segundo, mas lá é apenas um livro. É livro de Reis, ou livro de Samuel, ou livro de Crônica. Apenas um volume, um tombo só. E como a cultura judaica é diferente dentro dessa visão dos livros sagrados, existe 2 Torá, uma Torá escrita e uma Torá oral, que vai compor todo o senso religioso dos judeus. Aí nós temos a Torá escrita, que seria justamente o Pentateuco, que nós chamamos, mas também vai haver a Torá oral, como aqui diz. A Torá escrita nós vamos ter o Pentateuco, os profetas e as Escrituras. Na Torá oral, vamos ter 2 tipos. Vamos ter a revelada, seria a Mishnah, o Talmud e as leis. Tem uma Torá oculta, que é o Midrash e a Kabbalah. Observe que o acento está no último A, Kabbalah, não Kabbalah, como a gente escuta geralmente por aí, pela internet. Embora exista. Só que existe uma Kabbalah no sentido hermético, que é aquela Kabbalah hermética que vai surgir na Idade Média, com alguns sábios judaicos também, muito voltado para o esoterismo e o ocultismo, pegando aí pergaminhos antigos, que vai envolver questões ocultas. E vamos ter a Kabbalah no sentido de interpretar, a questão da interpretação bíblica. E essa diferença é importante para a gente estabelecer alguns parâmetros e diferenças quando aparecer esses termos. Nós falamos de Mishnah, que significa repetição ou estudo, é o nome dado à compilação da lei oral, escrita por volta de 200 depois de Cristo. Nós vamos ter o Talmud, que significa aprendizagem, é o estudo rigoroso da Torá.
manual que interpreta as leis e as tradições e o fundamento normativo das decisões judaicas. Aí é importante também frisar que vamos ter dois tipos de Talmud. Talmud babilônico e um Talmud palestino. Por fim, nós vamos ter o Midrash, que significa interpretação, que designa a explicação dos sábios que nós temos no Antigo Testamento, ou no período interbíblico. E que são comentários e esclarecimentos. Quando a gente observa essa questão do Talmud, a Mishnah, o Midrash, que são fontes preciosas de informação do mundo antigo da Bíblia, nós vamos ter uma compreensão do texto. Eu costumo dizer, aquela compreensão fora da caixa da religiosidade que geralmente o Ocidente nos apresentou. Muitas vezes nós pensamos que tudo que a gente conhece de Bíblia está simplesmente naquilo que os reformadores nos passaram. Quando, na verdade, olhando por esse ângulo, essas fontes judaicas, a gente conhece muito pouco daquilo que as escrituras falam. Porque muitas vezes nós vamos empregar métodos de interpretação meramente ocidental, quando na verdade deveríamos estar buscando os métodos mais originais das escrituras, ou seja, beber da fonte que é Israel. Quando nós lemos a Mishnah, o Talmud, o Midrash, a gente encontra explicações de textos que a gente nem imaginava que teria tal interpretação. Isso porque a gente tem que compreender que o texto bíblico ele foi construído dentro de uma sociedade oriental, uma sociedade antiga, quase 3.500 anos atrás, e é necessário buscarmos mais da historicidade e da cultura para trazer uma atualização de textos. E, é claro, trazendo um significado mais que se aproxime do original. Alguns princípios de fé que nós temos no judaísmo. A proclamação de um Deus único, reconhece a presença e revelação de Deus nos acontecimentos da história, baseia-se na aliança entre Deus e Israel e o povo eleito, e espera a vinda do Messias e a vinda eterna. Aqui vai depender do tipo de judaísmo que a gente esteja observando. Porque vamos ter outras vertentes sobre o judaísmo que é diferente de outras que vamos observar. Aí nós temos o monoteísmo, que é o princípio básico do judaísmo, que é mostrar a unidade absoluta de Deus, o Criador, onipotente, onisciente e onipresente. A afirmação da crença no monoteísmo manifesta-se na profissão de fé judaica, conhecida como o Shema. Escuta, Israel, Senhor, só Ele é o nosso Deus. Está lá em Deuteronômio 6 e 4. É o chamado Shema, ou Shema, do judaísmo.
Dentro do judaísmo, nós vamos observar também a questão de algumas festas. Algumas festas que também vai trazer não só um sentido ritualístico, local, naquela época, mas também todo um significado profético e espiritual. Existem 7 festas principais que Deus estabelece ali no Pacto Mosaico, em que Israel, como nação, através se instituindo como judaísmo e religião, deveria seguir a Páscoa, os pães ázimos, as primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. Todas elas têm o seu sentido espiritual e profético, como nós estamos observando aqui. A Páscoa traz um sentido sobre a morte de Jesus. Os pães ázimos, que é o pão sem fermento, uma alusão à pureza de Cristo. A festa das primícias, Jesus sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos. Temos o Pentecoste como a era da igreja, a colheita das almas. As trombetas têm uma forte ligação com o arrebatamento. A expiação, o arrependimento dos judeus. O tabernáculo, uma alusão ao milênio, abraçando aí a última dispensação, seria a dispensação do milênio. Nesse gráfico você vai observar, usando aqui o exemplo do candelabro de 7 braços, em que cada braço do candelabro, ou da menorá, que na verdade é uma planta que tem no deserto de Sinai, ia representar uma festa judaica. Então, isso é bem interessante. Quando Deus ele manda Israel, Moisés fazer o candelabro, já foi no sentido também de que cada braço representaria uma festa. São festas perpétuas que Israel, como religião e nação, deveria cumprir dentro dos seus mandamentos. E é claro, existe uma diferença dentro do judaísmo que nós vamos encontrar 2 símbolos iguais, quase iguais. Que é importante a gente definir quem é quem. É como essa questão da menorá com o chanuquia, ou chanucá, que é o candelabro, candeeiro de 7 braços. Nesse aqui nós temos ele com 8 braços. Esse aqui seria o nono, seria a sustentação, a essência primordial, seria o chanucá. Aqui nós temos o candelabro, aquele feito por Moisés para ostentar o tabernáculo com 7 braços. Os dois são usados em Israel em momentos diferentes. Quando a gente observa o período interbíblico, a gente vai observar que Epifânio, Antíoco Epifânio vai profanar o templo, e nós vamos ter a revolta dos Macabeus. E nessa revolta dos Macabeus, a família asmoniana derruba os gregos, se estabelece uma dinastia sacerdotal provisória, até vir o Império Romano, trazendo mais um subjugo a Israel. Mas nesse período aqui, entre Malaquias e Mateus,
Epifânio ele pega uma porca e sacrifica dentro do templo judaico. Coloca dentro do templo a estátua de Zeus, que era o deus grego. E nesse momento cria uma revolta entre os judeus, até que Macabeus ele se levanta como liderança e existe uma guerra. Eles ganham e estabelecem um período teocrático pouco mais estabelecido. Quando vão inaugurar o templo, a inauguração do templo judaico, eles não observaram, mas o óleo que tinha, o azeite, que era muito especial, ele só dava para queimar um dia. Só dava para queimar um dia. Não dava para fazer mais a festividade por mais de um dia. E partiu uma preocupação, que é como é que eles iam fazer o azeite com toda aquela especiaria para botar, não é qualquer tipo de azeite, é um azeite especial. Mas foi um milagre quando eles colocaram o azeite nessas bocas aqui. Esse azeite ele queimou apenas algumas gotinhas. O azeite ele queimou 8 dias. Então, foram 8 dias que aconteceu o milagre e aquele azeite foi queimado durante 8 dias. Por conta disso, por conta desse milagre, os sábios judaicos, sacerdotes, estabeleceram, aí sim, o Chanukah, para que toda vez, uma vez no ano, eles celebrassem esse milagre que Deus fez através desse símbolo que é o Chanukah. É por isso que nós vamos ver um candelabro com 7 e um candelabro com 9 braços. Em João capítulo 10, vai se falar de uma festa chamada Festa da Dedicação, que é justamente a festa das luzes. É uma festa que até Jesus ele participava, como sendo um bom judeu, ele participava também dessa festa, que era uma comemoração. Então isso é bem interessante e importante a gente citar, para a gente fazer diferenciar o Chanukah do candelabro sagrado. Continuando, nós temos aqui as ramificações do judaísmo, para que a gente possa entender essa questão aqui. As ramificações. Seguindo aqui o gráfico, nós vamos ter Jerusalém como fonte. No ano 70 houve a diáspora. Nessa diáspora, os judeus foram dispersos em todas as partes do mundo, até a unificação dos judeus em 1948. Mas do ano 70 até 1948 vão quase 2.000 anos. Então foram quase 2.000 anos os judeus vivendo na Península Ibérica e na Europa, e alguns países também da África. Quando a gente fala de Península Ibérica, a gente está falando ali da Espanha e Portugal, que tem um grande número de judeus. Na Europa, nós vamos ter judeus na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Polônia, na Cracóvia, em muitos países ali. Então, existem três grupos de judeus, que são judeus diferentes. Isso de acordo com as regiões que eles se estabeleceram.
vamos ter os sefarditas, são presentes na Europa, mais em Portugal e Espanha, América do Sul, Estados Unidos, e influências hispânicas e muçulmanas. Por exemplo, no Brasil, nós temos aqui em Recife a primeira sinagoga do Brasil, que foi justamente de judeus sefarditas, que se estabeleceram aqui através, ainda no governo da Holanda, a sinagoga que fica aqui no Recife. Nós vamos ter também, como nós falamos nas aulas anteriores, a história de Branca Dias, que sai de Portugal, aliás, é de Portugal e Espanha, se estabelece aqui em Recife, Olinda. Tem até a antiga casa dela ali no Recife. E Branca Dias era uma judia sefardita. E foi a primeira mulher em Pernambuco e no Brasil a ser senhora de engenho, ter grandes terras de engenho, através da chamada Três Marias, ali em 1530, 1550. Mas era uma judia sefardita. Temos o judaísmo rabínico, que nasceu após a destruição do Segundo Templo e ramificou-se por mais 4 meios. Então, o judaísmo rabínico, nós vamos ter o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador, o judaísmo reformista e o judaísmo reconstrucionista. Então, dentro do rabínico, então vamos ter todos esses outros tipos de judaísmo. Vamos ter os judeus arquenazes, que são todos aqueles que ali na Europa, França e Alemanha. Quando houve o Holocausto judaico e a matança ali de Hitler, a Segunda Guerra Mundial, e na sua ideia absurda de superioridade racial, em detrimento de outra, ele extermina 6 milhões de judeus. É para os judeus que estavam na Europa. Eram justamente os Ashkenazes, esse tipo de judeu. Só lembrando que Hitler não queria matar só os judeus da Alemanha. Ele queria matar os judeus de toda a Europa. Então, essas são as ramificações do judaísmo. Vamos ver ela mais detalhada nesse gráfico. Existe toda uma diversidade de grupos, né? Aqui do judaísmo. O judaísmo ortodoxo mesmo, que é o judaísmo clássico, é aquele que observa a Torá e o Talmud. Eles têm toda aquele cuidado, aquela observação para aquela lei praticamente ao pé da letra, com um sentido bem mosaico, com um sentido bem restrito àquilo que está escrito. Temos o judaísmo conservador, que já é mais moderado. E ele pensa na adaptação ulterior da Torá. É claro, conforme tempo e espaço. Quando fala de adaptação ulterior, são adaptações que possa ter posteriormente
de acordo com a sociedade, a questão geográfica e o tempo. Eles podem fazer adaptações de rituais e costumes. Em algumas festas judaicas, nós vamos ver algumas adaptações. De um jeito se comemora a Páscoa em Israel de uma maneira, estando lá em Israel. Já outros comemoram de uma outra maneira, acrescentando algum ritual ou diminuindo, mas dependendo da reformulação que eles estão observando. Temos o judaísmo reformador, em que cultos e conceitos judaicos, considerados a lei como fonte de ética e de revelação. Esperança messiânica cumprida com a emancipação judaica, com o Estado de Israel. É uma reforma total. Temos o judaísmo liberal, que é a essência do judaísmo, no conhecimento único de Deus, e amor, justiça e semelhança à filiação divina de todos os homens, no cumprimento dos princípios e mandamentos morais. É um judaísmo mais brando, como o nome diz, mais liberal. Esses dois tipos de judaísmo, o nazareno e o messiânico, o nazareno, ele vai acreditar na existência apenas de Deus, vão rejeitar a ideia da Trindade, dizendo que Jesus, o Messias, ele foi a própria encarnação de Deus, e rejeitando assim a ideia da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já o messiânico, eles aceitam a figura de Cristo como Messias, reconhece Cristo como Messias, o aceita como o único Filho de Deus, que veio salvar o povo, tanto judeus como gentios, e acreditam na Trindade, na existência. São judeus messiânicos que vai falar do Pai, do Filho e, é claro, do Espírito Santo. Porém, define que o judaísmo é a religião com ensinamentos e mandamentos para os judeus e o cristianismo para os gentios. Ele tem essa definição. Neste caso, os judeus devem seguir a Torá. E os gentios têm que seguir as 7 leis noéticas. São as 7 leis que Noé estabelece ali após o dilúvio, segundo a tradição judaica. Foi uma aliança entre Deus e Noé após o dilúvio. Quando a gente falar das 7 leis noéticas, através do pacto de Noé, é justamente essas leis aqui. A primeira, não praticar idolatria, não blasfemar contra Deus, respeitar a vida humana, respeitar o direito alheio, respeitar a família e o casamento, respeitar os animais e estabelecer tribunais. São conhecidas também como as 7 leis universais. Essas leis aqui. Resumindo, o judaísmo ele possui muitas leis, muitos rituais, muitos costumes. Além das 7 leis de Noé, existem os 10 mandamentos, que nós já conhecemos na Torá. Existem os 613 mandamentos, que são extraídos de Gênesis a Deuteronômio. São 613 preceitos, prescrições de Deus, ali na Torá. E os mandamentos de Cristo, que ele resume em 2.
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas observe, se é complicado seguir os 10 mandamentos, Jesus, em seus ensinos, reduz os 10 para 2, e mesmo assim existe uma dificuldade na natureza humana para se seguir esses 2 mandamentos. Imagine 613. Quão complicado não seria. Então é uma religião, tem muito preceito, muito ritual, muito dogma. É claro, todos interessantes. E mesmo assim, todo gentil precisa e deve, é claro, respeitar a religião judaica, não só a religião judaica, mas qualquer tipo de religião, porque nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade com diversidade. Vivemos em um mundo que é uma enorme diversidade cultural, política e religiosa. É importante sempre frisar isso. Símbolo judaico, como nós temos aqui a menorá, como nós já falamos. A estrela, o hexagrama, a estrela de 6 pontas, ela vai se tornar símbolo judaico a partir do século 17 depois de Cristo. Até então não fazia parte da simbologia judaica, mas a partir do século 17 passa a integrar os símbolos do judaísmo. É claro que, muito embora essa estrela aqui, esse símbolo, ele exista no mundo muito antes do judaísmo existir, muito antes de Abraão, esse símbolo aqui já era divulgado entre outras religiões e pensamentos também bem antigos. Nós temos como símbolo também o kippah, que é aquele bonezinho que os judeus usam na cabeça. E esse kippah, ele serve para lembrar aos judeus que existe um ser que é maior do que ele. É um sinal de reverência. E tem que lembrar que acima dele existe um Deus. Existe esse outro símbolo, que é a mesorá, significa batente. A mesorá é o tipo um pergaminho. Ele é pequeno, mas é do tamanho de um dedo. Aqui são as 12 tribos de Israel, as pedras. E nele está escrito algumas partes da Bíblia. Aqui, ouve, ó Israel eterno, o vosso Deus eterno é um, que é o Shema. Está escrito aqui. Está escrito também essa parte aqui de Shemot, que é o livro de Êxodo, e Devarim, que é o livro de Deuteronômio. Aqui em Shemot, o Êxodo 12:7, está dizendo que o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais, nos batentes das portas, como sinal para que o anjo passasse por cima. Quando a gente vai para Deuteronômio, Devarim, capítulo 6, 4 e 9, vai falar que a palavra do Eterno deveria estar em todas as partes da casa. Deveria estar no batente, na porta, na janela. Então surgiu uma tradição judaica em que eles pegam isso aqui, o mensurá, e coloca em cima da porta ou no umbral da porta. É uma questão judaica, eles fazem isso. Uma questão de costume. Mas também um sinal de religiosidade entre os judeus. Quem tem interesse, assim, só para ver melhor, isso aqui é bem baratinho, vende
Até na Shopping está vendendo isso, Mercado Livre, essa peça, que é bem interessante. Temos um outro símbolo chamado tefilim, seria isso aqui, essas caixas pretas que os judeus eles amarram aqui na cabeça, aqui no braço, bem próximo ao coração, e leem a Torá. Eles fazem isso para quê? Porque os textos antigos da Bíblia manda guardar a palavra no coração e na mente. Assim, tudo uma questão de um dogmatismo religioso. Então eles amarram isso aqui na cabeça, essa caixa. Dentro dessa caixa existe fragmentos escritos, pergaminhos que falam da lei, da Torá, no caso dessas duas caixas, na cabeça para que a Torá ela domine todo o raciocínio da pessoa, para que a mente esteja voltada unicamente para Deus. Quando eles amarram isso aqui no braço, é para dizer que todo o centro das emoções tem que estar subjugada também a Deus. Então é tudo uma questão de simbolismo. Daí o termo tefilim, ou tefilá, que significa reza ou oração. É um símbolo bem interessante. A gente sempre vai ver judeus com isso aqui na cabeça e amarrado no braço. Principalmente os meninos, quando completam 13 anos, eles vão passar por esse ritual. Bom, aqui é um outro símbolo judaico, também muito reverenciado. Todos os judeus ele vai usar. Principalmente aqui, porque Números, capítulo 15, versículo 38 e 40, está falando esse versículo, como diz assim. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas de suas vestes façam franjas pelas suas gerações, ou seja, perpetualmente. E nas franjas das bordas ponham um cordão azul, como nós vemos aqui no sinal. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembrais de todos os meus mandamentos e os cumprais. Santos sejais a vosso Deus. Está lá em Números, capítulo 15. Esse manto, que é o talit, seria um manto, ou então um chalé de orações. E aqui são as bordas, com as franjas, azul e branca. Azul representando o céu, a autoridade divina, e o branco representando a santificação que se deve ter em relação a Deus. Então, os judeus, eles sempre vão estar com esse manto sobre a sua cabeça, fazendo orações e prece. Uma vez ou outra, nós vamos ver algumas denominações do Brasil usando isso aqui como um tipo de inovação, de modismo. É claro que o cristianismo ele não precisa aderir a movimentos judaicos, o cristianismo não precisa
está introduzindo questões litúrgicas do judaísmo, porque muitas coisas do judaísmo foi direcionada a Israel e não aos cristãos como igreja de Deus. Até porque Paulo vai dizer que na cruz Cristo cravou toda a cédula que era contra nós e que estava em ordenanças e ritos. Então tudo foi cravado na cruz. Como gentios, não precisamos seguir esses aparatos. Mas os judeus, por conta da questão cultural e religiosa, eles são, é claro, obrigados. E essa parte aqui é bem interessante. É um dos ensinamentos da Mishnah também, do Midrash, que vai contar algo bem interessante. Observe como diz esse texto. O talit, né, é usado por todo judeu em todo o mundo. O talit também é chamado de manto de oração porque quando é posto sobre a cabeça, ele provê um isolamento e previne a pessoa que está em oração. Ou seja, bota o manto na cabeça para cobrir, para que não haja distração. O que permite ao usuário orar como se estivesse dentro de um reservatório ou de uma tenda fechada. Observe como fica, parecendo uma tenda fechada. Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto. Em Mateus 6:6, a palavra no grego, traduzida para aposento, é tameion, que procede do hebraico redé, e se refere ao talit, como um quarto de oração ou tenda fechada. Não um quarto de 4 paredes, como nós aqui no Ocidente imaginamos. Até porque, pelas ruas de Israel, vamos encontrar momentos de oração e os judeus com esse manto sobre a sua cabeça fazendo orações. Isso é bem interessante. Toda uma questão judaica, uma questão cultural, é claro que nós aqui no Brasil não temos, mas é uma herança judaica, é um princípio religioso, e é claro, tem que ser respeitado, tem que ser honrado. Por último, temos 2 rituais que o judaísmo ele utiliza, que é o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah. O Bar Mitzvah representa a iniciação da vida adulta para os meninos. Através daqui, vai se iniciar também um outro ritual chamado Bit Mitzvah, que é uma referência à circuncisão. E aqui é quando um menino ele chega à sua idade, uma vida adulta, para começar a ser inserido dentro da comunidade judaica. Se você observar, ele está aqui com um rabino, e ele está diante da Torá e vai iniciar os seus estudos a partir dos 12 anos. Então, ele começa os estudos e é considerado um adulto. As meninas vão passar pelo Bat Mitzvah, que é um processo de ritual em que as meninas também elas passam. Tudo uma questão, é claro, histórica, judaica, são seus costumes, e cabe ao pessoal do Ocidente primeiro compreender toda essa emblemática para
entender a religião judaica. Quando a gente entende todas essas questões, a gente vai entender também a questão da interpretação, os métodos que eles usam, as questões que ele vai usar. Bom, essa foi a nossa iniciação do nosso estudo de hoje. Para a semana vamos estar em sala de aula. Eu estarei entregando as apostilas com essas informações e com outros assuntos também ligados à questão do judaísmo, questão de interpretação, a questão de alguns rituais e costumes que os judeus possuem. É importante a gente saber, porque isso vai tomar como base também para os métodos de interpretação. É necessário a gente construir uma ponte entre a cultura judaica, entre seus costumes, para depois a gente entender a questão dos livros que eles possuem, como o Talmud, o Mishnah, a Gemara e tantos outros. Mas é necessário a gente conhecer o que é o judaísmo, suas características, que estaremos falando na próxima aula, e alguns princípios e também filosofias, porque o judaísmo ele não é só uma religião, ele é também uma filosofia. E é muito interessante a gente também ter esse aparato para a nossa defesa. Então, que Deus abençoe. Não sei se alguém quer fazer uma ponderação, nosso pastor Davis, nossa irmã também. Nossa irmã, se ela quiser fazer sua ponderação, fique à vontade, tá? Paz do Senhor, apenas agradecer por essa aula, né, rica, que fala sobre essa tradição, né, dos judeus, que era o povo que conhecemos como por todos os membros que foram da tribo de Judá, né, e é um povo escolhido por Deus. Foi bastante interessante conhecer as tradições, né, desse grupo, e um grupo que tem seus ensinamentos baseados ao Velho Testamento, né, aos 5 primeiros livros. E é bastante interessante a gente conhecer toda essa questão da tradição, dessa filosofia, que é tão rica, né, rica e abundante. E por mais que a gente estude, pesquise, mas sempre tem algo novo a ser estudado, a ser descoberto. E eu só agradeço a Deus por essas aulas enriquecedoras e a vida do professor, pastor Mário, em estar nos repassando esse conhecimento, né, através do Centésimo. Eu só tenho a agradecer e boa noite e paz do Senhor a todos. Pastor Davidson. Amém. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Bom, nós temos algumas ponderações. Eu, na verdade, tenho algumas ponderações. Enquanto o senhor falava sobre as leis noêmicas, que o povo, uma classe do povo judeu honra, eu estava aqui pesquisando sobre Mateus 22, 37 e 38, onde Jesus ele diz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Bem como no 38 ele diz que este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame ao seu próximo como a si mesmo. E aí, entendendo um pouquinho sobre o fato de ter resumido as leis, principalmente ali os 10 mandamentos, nós já conseguimos entender um pouquinho o fato da desaprovação do Senhor Jesus como sendo Messias, pelo simples processo de
o povo judeu ser rígido em suas leis, em seus estatutos, e não aceitar menos do que uma redução destas leis, né? Bom, é uma aula uma disciplina muito produtiva, onde nós estaremos imergindo em muito conhecimento judaico e entendendo um pouquinho mais desta nação, que tem muito a nos ensinar, não é? Bem como nós aprendemos uma grande jornada sobre a história de Israel na disciplina passada, esta disciplina não será diferente nesse programa de mestrado. Então, quero agradecer a todos a presença, nosso mestre, que vem regendo com muita maestria este programa de mestrado, bem como os nossos mestrandos, que têm participado assiduamente nas aulas presenciais e online e têm acompanhado minuciosamente tudo que a instituição tem trazido para nosso conhecimento, certo? Nosso cuidado, nosso zelo enquanto instituição, falo na condição de coordenador pedagógico, nós temos essa preocupação. E o Senhor, que idealizou todo esse contexto institucional, tem nos guiado com muito louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. Só tenho a agradecer à nossa instituição, bem como os colegas que vão assistir às aulas, as pessoas que estão acessando o nosso canal, pedimos para que você possa se inscreva, curta, comente os nossos vídeos, as nossas aulas, em que engrandeceu o seu conhecimento, porque isso é importante também para a nossa instituição e a nossa plataforma, bem como o nosso trabalho. Nós estamos aqui tornando público as nossas aulas gravadas, nossas aulas aqui online, para que todos possam ter acesso a este conhecimento que é rico, certo? Então, você é um dos integrantes desse processo de construção do conhecimento e está disponível todo esse conhecimento para que você possa acessar de hoje até a eternidade, enquanto o Senhor Jesus, ele não vem nos buscar. Então, a gratidão ao mestre, gratidão à nossa irmã, bem como a todos os seminaristas que estão nesse programa de mestrado. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos, desejando uma ótima noite, que a graça do Senhor esteja sobre vós. E na próxima segunda, estaremos na sala de aula presencial, trazendo mais um conteúdo rico e didaticamente falando sobre o judaísmo. Então, que Deus abençoe, forte abraço e fiquem todos na paz de Deus.